Hoje nós vamos. Eu vou pedir até. Por favor, apaga essas luzes aqui. Edinho, por favor. Você pode apagar? Obrigado, meu irmão. Vocês não precisam me ver, não. Desde que visualizem os textos e aquilo que nós vamos considerar. Bom, tudo bem, não tem problema, não. Tá bom assim? Tudo bem assim? Tá joia, obrigado. Nós temos falado sobre os solas, que são alicerces, expressões que nos dão alicerces da reforma protestante. Mas hoje nós demos uma pausa nos solas. Faltam 2 solas, que é o sola Christus e o soli Deo Gloria. Mas hoje nós vamos ver um pouco sobre este assunto. Ideologia de gênero. Eu estou quase saindo do Facebook. A briga está grande. E há bastante gente se mobilizando, assinando, querendo ir à frente do Sesc Pompeia para tentar impedir que a Judite fale. E há muita gente crente perdida, gente que diz servir a Deus e não sabe para onde ir e não sabe ao certo dar a razão da sua fé. Eu penso que esse é um assunto importante e é por isso que nós estamos vendo hoje, para que todos vocês possam refletir sobre isso. Então falaremos sobre ideologia de gênero, seus pressupostos antibíblicos e implicações desastrosas. Ideologia de gênero. Eu gostaria, para começar, considerar com vocês 2 textos. O primeiro é esse, de 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 4. 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 4. É interessante que, em meio à propagação da ideologia, em meio às discussões ideológicas, teológicas, sociológicas, às vezes nós nos pegamos pensando, mas é tão óbvio. A palavra de Deus ela é tão clara. Qual é a dificuldade de se entender essas questões? A dificuldade está aí. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, você pode ler comigo? O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem é o Deus desta era? Satanás. E diz o apóstolo Paulo que ele cegou o entendimento daqueles que não conhecem a Deus. Aquilo que nos parece óbvio, para aquele que não teve o toque do Espírito Santo, é obscuro. Aquilo que parece claro não é. Por isso que parece que muitas vezes nós estamos dando murro em ponta de faca. Mas há um outro texto, que é 1 aos Coríntios, capítulo 1, versos 18 e 19. Mais uma vez, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Santo Espírito, escreve. Vamos ler juntos? Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. A mensagem da cruz é loucura. O homem sem Deus não consegue compreender como o próprio Deus se faz homem, morre no lugar dos seus filhos. Em contrapartida, a sabedoria de Deus, diz o mesmo apóstolo Paulo, é loucura para os homens. O que é isso senão uma inversão de valores? Os princípios bíblicos têm sido bombardeados de certa forma que muitas vezes nós temos a impressão de que somos minoria. O certo parece que está errado.
Vai chegar um tempo, aliás, o tempo já chegou, que em alguns lugares você é discriminado por ser heterossexual. Estou falando bobagem? Você é discriminado por pensar e defender os princípios defendidos pela palavra do Senhor. Diante desses dois textos, nós vamos falar de ideologia de gênero e vamos abordar 2 pontos. Mas antes desses pontos, eu até postei e eu gostaria de pensar um pouco sobre isso. Nessa discussão, é muito comum você ouvir não julgue, quer nas redes sociais, quer pessoalmente. O que nós ouvimos falar quando nós defendemos os princípios bíblicos é: não julgue. Quem é você para julgar? Na verdade, quando a pessoa diz não julgue, muitas vezes ela nem tem em mente que essas foram palavras de Jesus. Em Mateus capítulo 7, verso 1, Jesus Cristo nos ensina: não julgueis. Mas quando Jesus fala para nós não julgarmos em Mateus capítulo 7, verso 1, ele está nos ensinando a não julgarmos todas as coisas. Em não nos colocarmos como juízes sobre todas as coisas e as coisas mais pequenas. Porque quando nós nos colocamos como críticos dessa forma, nós somos legalistas. Bom, vamos definir o que é um legalista. O legalista é aquele que coloca as práticas de determinadas coisas num lugar superior à graça de Deus. Eu sou alcançado pela graça de Deus. Eu fui salvo e lavado pelo amor de Deus. E não por ser bonzinho, não por fazer boas obras, não por dar o dízimo, não por subir à casa de Deus. Não são por essas coisas. Todas essas coisas que nós fazemos devem evidenciar a salvação que nós recebemos do Senhor Jesus. Mas nós somos salvos pela graça de Deus. Ponto. Então eu não posso me colocar como juiz de tudo e de todos e colocar e criticar todos os detalhes. Há um ditado popular, um ditado eclesiástico que diz que quem não trabalha, dá trabalho. E não é verdade? Na igreja você é incumbido de uma função, qualquer que seja. Seja diácono, presbítero, seja comissão A, B, banda, seja lá o que for. Se você não fizer o seu trabalho, e todo mundo tem muita coisa para fazer, você vai ter mais tempo para observar os outros e você vai notar uma série de erros. E daí você se coloca como juiz. Então Jesus condena nós julgarmos as pequenas coisas, e todas as coisas. Mas Jesus não está nos ensinando que nós não devemos julgar em hipótese alguma. Pelo contrário. Jesus nos ensina, o Espírito de Deus nos ensina, através da sua palavra, Paulo escrevendo: julgai todas as coisas e retendes o que é bom. Então, não é proibido julgar. Nesse sentido, nós até devemos julgar. E o apóstolo Paulo também nos ensina a discernirmos o Espírito, para sabermos aquilo que provém de Deus e aquilo que não provém. Aliás, o Senhor Jesus nos ensina a pregarmos o Evangelho. Ele entregou a grande comissão aos discípulos. E nós precisamos pregar esse Evangelho. E pregar o Evangelho é confrontar a pessoa com seus pecados. É dizer para a pessoa que ela está indo para o inferno e que ela precisa mudar de vida. Isso é emitir um julgamento. Mas o julgamento que Deus emite através da sua palavra. Então, não julgueis, não é bíblico. Nós precisamos julgar. Nós precisamos emitir opinião. Nós precisamos dizer o que a Bíblia nos ensina. O que eu não posso é julgar cada coisinha, cada detalhe. Tomar conta da vida dos outros. Mas falar aquilo que é certo ou errado, eu devo. Mas o que está por detrás também dessa questão de não julgarmos
é o relativismo moral. Um dos pressupostos do mundo que nós vivemos é que tudo é relativo, tudo é relativo. Então, você ouve lá o programa esportivo na hora do almoço, o Neto falando assim, porque cada um tem a sua verdade. É muito comum você ouvir pessoas em todo lugar, cada um tem a sua verdade. Mas que negócio que é esse, que cada um tem a sua verdade? Não é verdade isso. Tudo é relativo. Depende dos olhos de quem vê, não é verdade isso. Quando nós ouvimos essa negação dos absolutos, na verdade, só nos mostra que o mundo precisa de absolutos. Sabe criança quando faz birra? Sabe o que ela está precisando? De limites. É isso que ela está pedindo. E quando você não der limites, ela vai continuar fazendo birra. Assim é o mundo. Quando fala que tudo é relativo, está expressando a sua necessidade de limites, de absolutos. Aliás, falar que tudo é relativo já é um absoluto, não é? Mas existe uma verdade, não várias. Quem é a verdade? Jesus. O que diz João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você pode falar comigo? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade. Jesus é o absoluto. Jesus é o norte. Foi Ele quem me fez. Não sou eu que mando na minha vida. Não sou eu que mando no meu corpo. É Ele. Ele é o Criador do universo. As leis são dadas por Ele. Então vamos desmistificar a história de não julgue. Isso é antibíblico. E vamos ver ideologia de gênero em 2 tópicos. Primeiro tópico, cura gay. E está uma interrogação aí. Cura gay? E eu fiquei me perguntando durante muito tempo, de onde vem essa expressão? Quem inventou? Quem a popularizou? Aliás, quem falou em cura gay em toda essa história? O juiz Valdemar Cláudio de Carvalho, da 14ª Vara do Distrito Federal, concedeu uma liminar que, na prática, torna legalmente possível que psicólogos ofereçam pseudoterapias de reversão sexual, popularmente chamadas de cura gay. Então, toda essa história começou diante da decisão desse juiz, que dá o direito de psicólogos tratarem de homossexuais e homossexuais buscarem os psicólogos para tratarem dessa sua questão e opção sexual. Eu tenho uma série de ressalvas à psicologia. Quando nós falamos aqui sobre sola escritura, dentre outras coisas, nós dissemos que a Bíblia é suficiente para lidar com problemas não orgânicos, mas eu não vou entrar no mérito da questão. O ponto é, tudo começou com a decisão desse juiz. Mas não foi ele quem deu o nome de cura gay. Aliás, ele não tratou o homossexualismo como doença. Na verdade, Carvalho não chega a defender explicitamente a expressão e nem derruba a resolução do Conselho Federal de Psicologia, que desde março de 99 proíbe sua prática. Ele, inclusive, deixa claro em seu texto que, ao analisar o caso, adotou como premissa o posicionamento da Organização Mundial de Saúde, de que a homossexualidade constitui uma variação natural da sexualidade humana, não podendo ser, portanto, considerada como condição patológica. Ele não falou de cura gay, porque ele não lidou com a homossexualidade como uma patologia, como um problema de doença. Então, quem popularizou o termo, eu não sei. Às vezes eu ouço alguém dizer, o deputado tal, fulano de tal, usou esse termo.
Mas eu realmente não sei quem popularizou esse termo. Sabe por quê? Porque há décadas os homossexuais rejeitam a ideia de doença. Houve um tempo em que era muito comum, você que é do meu tempo, eu acho que você ouvia dizer, mas pode ser uma doença. Você já ouviu isso? Já? Eu ouvia bastante isso. Hoje você não ouve mais dizer isso. Os homossexuais, eles não admitem a ideia de doença. Tanto porque essa ideia de doença não está na Escritura. A Bíblia nunca tratou o homossexualismo como uma doença, como uma patologia. Então, o termo é impróprio. Eu não sei quem popularizou, mas não fomos nós evangélicos. Não fomos nós que usamos. Nós, evangélicos, estamos sendo acusados daquilo que nós não falamos. Eu creio fielmente que nós estamos passando por uma perseguição, onde tenta se tirar do pai e da mãe a prerrogativa da educação do seu filho. Quem educa o meu filho sou eu, não é o Estado. A prerrogativa é minha, de mais ninguém. Houve o tempo em que o homossexualismo era rejeitado, era tido como pecado. Depois o homossexualismo passou a ser tolerado. E agora ele é incentivado. Virou modinha. No meu tempo, e eu não sou tão velho assim, você via duas meninas assim, de braço dado assim, né? Entrelaçadas, eram amigas. Hoje não é bem assim. Então, cura gay, o termo é impróprio. Não fomos nós que usamos. Não fomos nós que usamos o termo. Não foram os evangélicos que popularizaram isso. Nem o juiz usou. Agora, os homossexuais têm usado. Os simpatizantes têm usado esse termo. De forma pejorativa, nos acusando daquilo que nós não fizemos e daquilo que nós não falamos. A decisão do juiz foi no seguinte sentido: assim como alguém pode mudar, pode no sentido de não permissão, mas no sentido de capacidade, assim como alguém tem capacidade de mudar sua orientação sexual, em deixar de ser homem para ser mulher e vice-versa, essa mesma pessoa pode voltar atrás. Tem um livro chamado Operação do Erro. Se eu não me engano, o nome do autor é Joy Dallas. Operação do Erro foi escrito por um pastor americano que era homossexual, que defendia uma teologia gay e verdadeiramente se converteu e reviu seus conceitos. Vale a pena dar uma olhada. Operação do Erro. Já vi relatos de pessoas que se travestiam, que mudaram seu corpo e agora estavam diante de um programa de TV para tentar recursos para reverter toda aquela sua situação física. E chorando, dizendo: eu conheci o Senhor Jesus, eu gostaria de mudar tudo isso, mas todas as vezes que olho para o espelho, é como se eu tivesse sido acusado e apontado e julgado aí sim pelo diabo. Pois bem, pode mudar? Então, cura gay, quem usou? Mas deixa eu só abrir um parênteses, ainda falando de cura gay, e voltando à questão do não julgueis, para dizer que quando alguém diz não julgue, logo em seguida vem a ideia de você um homofóbico. Homofobia, não na etimologia, mas no sentido prático, homofobia diz respeito a você agir com preconceito e violência, inclusive, quer física, quer moral ou mental, sobre alguém.
emitir opinião não é homofobia. Sob o aspecto legal, da mesma forma que alguém pode dizer, pode não no sentido que está autorizado por Deus, mas no mesmo sentido que alguém pode dizer, olha, eu não vejo problema numa relação homossexual, o outro pode dizer, eu vejo. Qual a dificuldade? Nós precisamos deixar de ser hipócritas e falarmos não à ditadura gay que tem sido imposta na nossa sociedade. Então, pode passar o slide. Homossexualismo não é doença, certo? Ninguém aqui trata o homossexualismo como doença. Homossexualismo é pecado. É assim que a Bíblia trata. É assim que nós tratamos. Essa é a cosmovisão bíblica e a cosmovisão cristã. Homossexualismo é pecado. Mas eu quero ver um outro ponto. Vimos essa questão da cura gay e desmistificamos essa ideia de que da popularização do termo, a ideia de que os cristãos ou o juiz tenha vendido essa ideia, e concordamos com os homossexuais de que o homossexualismo não é doença. Mas nós partimos do pressuposto bíblico, da premissa bíblica, que homossexualismo é pecado. Bom, de onde veio a ideia de ideologia de gênero? Tudo começou quando Karl Marx escreveu o seu livro sobre liberdade sexual, intitulado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Ali, Karl Marx lançou as bases daquilo que nós chamamos hoje de ideologia de gênero. Em 1994, Christina Rolf Sommers escreveu um livro sobre isso. Mas quem popularizou, passa 2 slides, só para nós registrarmos isso. Christina Rolf Sommers. Então ela escreveu um livro importante sobre o assunto. Mas quem popularizou, pode voltar no slide, por favor, foi Judith Butler, que tem deixado muita gente alvoroçada e vai dar uma palestra sobre ideologia de gênero agora, acho que dia 8 e dia 9. É isso? No Sesc Pompeia. É por esses dias aí. Alguém já viu a foto dessa mulher? Eu só sei que é uma mulher porque tem um nome Judite. Mas ela parece um homem. E um homem feio, né? Diga-se de passagem. Mas a grande questão é que a ideia de ideologia de gênero ganha força com Judith Butler. Quando ela escreveu em 1990 o livro O Feminismo e a Subversão da Identidade, que foi traduzido para o português em 2003. Essa mulher é a mãe da ideologia de gênero, da qual Karl Marx é o avô. E essa ideia tem sido propagada e chegou aqui no nosso país, infelizmente. Então, passando o slide, a gente precisa entender que os pressupostos por detrás da ideologia de gênero, eles são adversos e contrários aos pressupostos bíblicos, é claro. Lá em Gênesis, capítulo 3, verso 16, após o pecado ter entrado no mundo, logo na sequência de Adão e Eva terem comido do fruto proibido, Gênesis 3,16, e diz assim: e a mulher disse, Deus proferindo à mulher o seguinte: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. Interessante.
Porque se não houvesse pecado no mundo, as mulheres também teriam dores no parto. O texto não diz que a dor do parto surgiu a partir do pecado, mas que as dores elas foram multiplicadas, não é isso? A partir do pecado. E daí continua. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. A grande questão é que Adão foi colocado como cabeça. O homem sempre foi colocado como cabeça. Só que a partir do pecado, houve uma inconformidade da parte da mulher com a posição do seu marido. O que eu quero dizer é que a inversão de valores e a inversão de papéis e o que nós chamamos de feminismo hoje é fruto do pecado. Sim, as mulheres trabalham e aquelas que ocupam o mesmo cargo que os homens precisam receber os mesmos salários, é óbvio. Aliás, eu não tenho dificuldade com a mulher trabalhando. O que nós não podemos é inverter os papéis. O homem trabalha, aliás, a mulher trabalha, ok, mas o marido continua tendo que ser o provedor da casa. A responsabilidade dele. Se minha esposa ganhar mais do que eu, não tenho nenhum problema com isso. Seria ótimo. Mas nós não podemos inverter os papéis. Da mesma forma que o homem ser o provedor não impede de ajudar em casa. Há algum problema, meu irmão, se lavar a louça? Lógico que não. A grande questão é que se coloca esse ponto do homem ser o cabeça e a mulher como submissa, como machismo. Não é machismo, ou você crê que Deus é machista? Isso está na Bíblia. E o homem não é o cabeça por ser melhor que a mulher. Aliás, a mulher é mais bonita, inclusive. O homem é o cabeça por uma questão de posição, por uma questão de função, aliás. Simplesmente assim. Tanto que quando o Senhor tira lá um pedaço lá da costela de Adão para fazer a mulher, Deus diz lá para Adão que faria uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Idônea ali é no sentido, a palavra traduzida por idônea, ela tem a ideia de uma mulher que olhe nos olhos, que seja sua igual, que possa te ajudar. Então, quando a Bíblia coloca o homem como cabeça, vejam, não é Calvino que coloca o homem como cabeça, não sou eu, é a Bíblia. Não está diminuindo a mulher, muito pelo contrário, são funções diferentes, só isso. Aliás, a SAF, Sociedade Interna da Igreja, o que significa SAF mesmo? Sociedade Auxiliadora Feminina. E eu gosto muito do nome SAF, porque essa ideia de auxiliadora aponta de que quando a mulher auxilia o marido nas suas funções, ela está refletindo um dos aspectos do ser de Deus. Porque Deus é o nosso auxiliador, diz o salmista. Ele nos ajuda. Então o feminismo é consequência do pecado. Um dos pressupostos da ideologia de gênero é o feminismo. E na igreja não é diferente. As mulheres trabalham tanto quanto os homens. Mas as mulheres não são ordenadas aqui. Nós não temos pastoras. Porque na igreja nós encontramos nada mais, nada menos do que o reflexo daquilo que Deus instituiu na sociedade. E nós não podemos inverter isso. Pode passar? Mas é uma série de outros textos que eu gostaria de considerar com vocês para mostrar os pressupostos bíblicos e a gente já vai partindo para o nosso final. Gênesis 2:24 nos diz: por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Não existe uma segunda opção.
Deixa o homem, pai e mãe, une-se ao seu homem. Deixa a mulher, pai e mãe, une-se à sua mulher. Aliás, algumas expressões usam claramente as ideias de macho e fêmea, para não haver dúvidas. A iniciativa é do homem, olha aqui. Ele é o cabeça. É ele quem deixa pai e mãe. Mas ele une-se à sua mulher. E eu gosto muito disso, porque os homens, e eu já falei em outras ocasiões, os homens refletem alguns aspectos de Deus, e as mulheres costumam refletir outros aspectos de Deus. Então, quando o homem com aspectos de Deus, se juntam com mulher, com a sua mulher, que tem outros aspectos de Deus, e se casam, juntos eles refletem melhor a imagem de Deus. Então se case, meu irmão. Amém? Louvado seja Deus. Nós refletimos a imagem do ser de Deus. Nós somos melhores quando nos juntamos. Vocês são terríveis, hein? E daí, o próximo texto é de Gênesis 19, verso 4 e verso 7. Esse texto não precisa abrir, mas só para... Depois você pode conferir. Só para nos lembrar, é o texto em que anjos vão até Sodoma e Gomorra para anunciar a destruição daquela cidade. A coisa estava feia lá. E daí, os homossexuais que havia em Sodoma e Gomorra acharam os anjos bonitinhos e quiseram se aproveitar deles, e Deus condena aquela atitude. Depois você vai poder considerar isso. Mas abre em Levítico capítulo 18, verso 22. Levítico capítulo 18. Verso 22. Perfeito. Com homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. Está na Bíblia. Capítulo 20 de Levítico. Levítico, capítulo 20. Verso 13. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável. Serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. A pena para o homossexualismo era a morte. Nós não estamos mais debaixo da lei civil, ou seja, dessa lei aqui que era imposta sobre Israel, que era a lei mesmo política que regia o povo. Mas o princípio bíblico continua, perdura. A lei do país não permite que alguém morra por ser homossexual. Mas o princípio de que Deus é grandemente ofendido na sua santidade, quando nós queremos distorcer aquilo que Deus fez, está aí. Romanos capítulo 1. A partir do verso 24. Romanos capítulo 1, a partir do verso 24. Deus diz assim: por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas consciências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. O texto está falando de homossexualismo. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então fala da idolatria e fala do homossexualismo, que fica claro aí no verso 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhante os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. O livro do Joy Dallas é intitulado Operação do Erro, baseado nesse texto, inclusive. E o apóstolo Paulo estava
condenando o homossexualismo que era crescente naquela cultura romana, onde a palavra de Deus já estava sendo deixada a segundo plano. Homens com homens, mulheres com mulheres, tudo condenado perante a palavra de Deus. E o último texto, que é 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 9. Há duas listas na Bíblia que relaciona pessoas que não vão para o céu. E uma dessas listas é a de 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 9. Pode sim. Ok, obrigado. Então não vos enganeis. Não ache que os homossexuais vão para o céu, porque a Bíblia diz que não vão. O texto diz, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros. Veja, eu estou falando de homossexual porque esse é o assunto hoje. Esse é o assunto da moda, é a pauta. Mas há alguns outros pecados aqui praticados. Nem efeminados, nem sodomitas. Há alguma versão que traduz sodomita diferente? Alguém possui essa versão? Por que sodomita? Traduz? Como é que está? Homossexuais. E efeminados tem efeminados? Nem efeminados, nem homossexuais. Tá. Parece-me que a NVI traduz como nem ativos, nem passivos. Porque o efeminado é o passivo na relação, o homossexual, passivo. E quem é o sodomita? É o ativo. Se lembra que os sodomitas queriam abusar, violentar os anjos lá em Sodoma? E é interessante isso, porque a gente está numa sociedade em que tem chefes de família que se colocam como heterossexual, mas que vão ali no centro de Carapicuíba e contratam os travestis. E nem por isso são considerados homossexuais. Não, eu sou o macho. A Bíblia coloca tudo como abominação. Tudo como homossexualismo. Aí vai falar de várias outras situações de pessoas que não vão herdar o reino do céu. Mas espera aí. Quando fala de não herdar o reino dos céus, o ensino bíblico é que alguém que pratica essas coisas está evidenciando que não vai para o céu. Não é só homossexualismo, certo? E a lista também não é completa. Tem outros pecados. Mas o verso 11 diz, tais fostes alguns de vós. Olha o que Paulo está dizendo, olha, tem aqui uma lista de pessoas que não vão para o céu. Alguns de vocês praticavam essas coisas. Mas olha que maravilha. Mas vós vos lavastes. Mas fostes santificados. Mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Vocês praticavam essas coisas, mas vocês se renderam aos pés de Cristo e vocês foram lavados pelo sangue do Cordeiro e Deus passou uma borracha nisso tudo. Não há prática homossexual, não há adultério, não há mentira, não há nada que nós façamos contra Deus que não possa ser perdoado. Porque a graça é maior que o pecado, eu reitero. A graça é maior que o pecado. E nós estamos aqui porque nós fomos perdoados e lavados pelo sangue do Cordeiro, e é necessário que nós confrontemos as pessoas com seus pecados através da palavra de Deus.
Nós preferimos ficarmos bem com o mundo, com as pessoas, a ficarmos bem com Deus. Felipe, qual foi a frase que você postou esses dias lá? Fala aí, meu irmão. É mais ou menos isso. As pessoas preferem não pregar o evangelho para não perder os seus amigos e acabam preferindo perdendo seus amigos para sempre. Continue assim, não querendo perder a amizade, porque você vai perder os seus amigos para sempre, porque eles não conhecerão a verdade, eles vão para o inferno e o Senhor vai cobrar o sangue dessas pessoas de você. É necessário confrontarmos as pessoas com o pecado. É lógico, como eu costumo dizer, você não vai chutar santa. Talvez você precisa comer aí um pacote de sal com a pessoa. Demandar tempo, falar aos poucos, tratar com amor, com respeito. Mas falar. E é bem provável que quando as pessoas virem sua posição, algumas vão se afastar de você. Você vai ser perseguido. Vai ser considerado como homofóbico, como o julgador, o juiz. Mas você foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Terminando. Implicações. Primeira implicação. Os homossexuais foram feitos à imagem e semelhança de Deus, certo? Gênesis 1:26 diz que todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Os homossexuais foram também. Então, quando nós falarmos de Jesus e combatermos essas ideologias do diabo, nós precisamos fazer com respeito, com amor. Trata-se de uma pessoa à imagem e semelhança de Deus, assim como você. Só que essa pessoa não foi alcançada pela graça. Mas ela foi feita à imagem e semelhança de Deus. Uma outra implicação disso tudo é que, além dos homossexuais terem sido feitos à imagem e semelhança de Deus, o homossexualismo é tão pecado quanto outros. É o que nós vemos aqui em 1 Coríntios capítulo 6. Ser homossexual é tão pecado quanto ser fofoqueiro. Certo? Ser homossexual é tão pecado quanto você não contribuir, não trazer dízimos e ofertas. Ser homossexual é tão pecado quanto você não ter domínio próprio. É tão pecado quanto. Não existe pecadinho e pecadão. É tudo pecado perante Deus. Aí, isso está sendo gravado, por favor, me entendam. Alguém pode ter uma tendência homossexual, no sentido, é possível alguém ter uma tendência homossexual? É. Assim como você tem tendência a mentir, a comer muito, tendência a ser um alcoólatra, tendência a... Não é? Nós temos o nosso tendão de Aquiles. E se você considerar que é tudo pecado perante Deus, nós lutamos contra o nosso pecado. E quem sabe alguém, um irmão em Cristo, pode lutar contra essa sua tendência. Mas precisa mortificar isso dia após dia e crescer em santificação. Mas o homossexualismo, ele deve ser confrontado. E por último, porque o homossexualismo é incompatível com a fé cristã. Eu quero terminar contando essa história. Eu fui visitar um casal de gay, um casal de lésbicas. Aliás, o nome lésbica vem de uma ilha lá na Grécia chamada Lesbos, porque alguém que estava nessa ilha há séculos atrás escreveu uma cartinha para sua namorada. Uma mulher escreveu para outra mulher. E eu fui visitar um casal de lésbicas. A ideia da Daniele. A Daniele trabalhava com uma menina homossexual. E ela era bastante amiga. Quando o Henrique nasceu, foi à maternidade, visitou, aquela coisa toda. E o dia nos chamou para comer uma pizza. Aí eu, bora. Comer pizza? Vamos comer pizza. E lá
Lá cheguei eu, minha esposa, o Henrique, um bebezinho, e aquelas duas mulheres. Conversa vai, conversa vem. Elas começaram a fazer comparações, sabe, do tipo... Sabe, digamos que tá eu e a Daniele conversando com a Fátima e com o Daniel, por exemplo. Aí a Fátima vira para o Daniel: olá, Daniel, o pastor é igual você, ele também faz isso. Ó. Ele nem lava a louça. O Daniel, cara, sujeito ponta firme. Por exemplo, elas começaram a fazer esse tipo de comparação. E eu fiquei assim, eu não fiquei confortável com aquilo, né? Eu achei estranho, achei ruim. A conversa continuou. Elas sabiam que eu era o pastor e eu não podia sair de lá calado. Deus ia cobrar. Então eu virei para elas e disse: vocês gostariam de ter um estudo bíblico? É lógico, houve um gancho para a gente entrar nesse assunto. Aí uma delas disse: Jubal, não, obrigado. Eu procurei várias igrejas e eu sei o que a Bíblia fala sobre o homossexualismo. Eu sei que é pecado e eu sei que eu vou para o inferno. Mas eu não estou disposta a mudar de postura. Eu não estou disposta a largar a minha mulher. Eu lamentei, comemos a pizza, tomamos um sorvete, devo ter feito uma oração e fui embora. Mas ela foi ao menos coerente. Daí a pessoa dizer que é homossexual e que não vê problema é uma coisa. Mas daí dizer que Deus admite isso e querer colocar na boca de Deus aquilo que Ele não diz. As regras são estabelecidas por Deus. Então, nós precisamos nos posicionar. Na escola, no serviço, na faculdade. Nós precisamos pregar o Evangelho para essas pessoas. Nós precisamos ser diferentes. De repente, lá no seu serviço, as pessoas nem desconfiam que você é crente. Você é um agente secreto. Talvez lá na sua vizinhança ou lá na faculdade, ninguém desconfie que você seja crente. Porque você prefere ficar em inimizade com Deus a criar alguma dificuldade com seus amigos. Então vigie e não deixe de pregar o Evangelho. Nós estamos numa guerra, e essa é uma guerra espiritual. E nós precisamos nos posicionar e falar de Jesus para que haja conversões. Que o Senhor nos abençoe. Amém?